Histórias inspiradoras, aconselhamento junto de uma boa conversa. Você acompanha a partir de agora aqui na aba Pai Rádio Digital, Casal Cast, com Dirceu e Lani Nola. Faz tudo, não faz nada. A Silvina faz muita coisa também. Boa noite, estamos iniciando mais um programa Casais Cast. Eu, Dirceu Nola, Lani Nola, e hoje um casal especial, casal que estão conosco, né? Quando eu falo conosco é no nosso no ministério que nós fizemos parte aqui, né? Onde nós lideramos aqui na Abapai, que é o Ministério de Casais. Então, apresentando eles, né? Cláudia e Andresa. Acertei? Isso aí. Tá, Andresa, que nasce com Andressa. Então, sejam muito bem-vindos ao Casais Cast. Muito obrigado. Muito obrigado, obrigado, Lani. O Cláudio, ele deu um spoiler antes para mim, né, para saber um pouco da história dele, né, mas como vocês não sabem, então ele vai contar um pouco, o Andresa vai falar um pouco, né, da vida deles, quando se conheceram, que eu soube que se conheceram em Curitiba, é isso? Acertei? Viu? Prestei atenção. Então... ele é detalhista. Então, contem um pouco da história de vocês, então, para o pessoal aí que está nos assistindo hoje ligadinho no YouTube, ou talvez ouvindo, né, pelo aplicativo da aba, né? Como é que vocês se conheceram, então? Quer começar? Vamos lá, então, Mari. Sim, eu sou o Cláudio. Eu tenho 47 anos, sou casado com a Andresa há 14 anos. 14 anos, mas estamos juntos há 16, né? Há 16, nossa, acertei. Estamos juntos há 16 anos. Nós nos casamos em Registro, na verdade, cidade de Registro, interior de São Paulo. Quase litoral ali de São Paulo, né? Registro, litoral de São Paulo. E vocês são paulistas? Somos paulistas. Sim. Somos paulistas, natural de São Paulo. E só que nós nos conhecemos em Curitiba, né? Nós temos 2 filhos, né? O Davi e a Alexandra. Nós chamamos ela de Yu, né? Porque o nome dela é Alexandra Yukari. Nós chamamos ela de Yu, que é mais fácil, né? Yu é o que significa? É japonês? É japonês. Porque... É origem, né? Descendente japonês. Registro é uma Tem colônia, muito japonês ali, né? Muito. Na verdade, lá foi colonizado por japoneses. Que legal. Então, a gente casou lá porque ficava bem no meio do caminho, né? Então, tinha os parentes do Cláudio em São Paulo, os meus parentes em Registro, e aí a gente morava em Curitiba. Então, tinha gente de todo lugar. Nesse período você já estava morando em Curitiba, né? Quando nós casamos. A gente se conheceu numa barraca de cachorro-quente. Uau! E é muito engraçado essa história, porque assim, eu falo que, até eu comentei com o Dirceu no meio do caminho que a gente estava vindo, que a gente estava predestinado a ficar junto, por quê? Porque eu vim da Igreja Católica, na verdade nós viemos da Igreja Católica, né? E nesse dia que nós nos conhecemos, era no período ali da Semana Santa, eu estava tocando na igreja, e ao término, no caso da missa, nós decidimos ir comer uma pizza, na verdade. Pizza. Fomos em 3 pizzarias. Tudo fechado? Tudo fechado. Olha só. Aí no meio do caminho eu lembrei assim, o pessoal, falei, perto da minha casa lá tem uma banquinha de cachorro quente que eu sempre vou, e é um rapaz que trabalhava com a gente. Então vamos lá. E quem tá lá? É isso aí. Então, realmente era pra gente se conhecer naquele momento. A gente trabalhava na mesma empresa. Já se conhecia assim de vista? Mas nunca tinha conversado. Bem de vista, bem longe. Bem distante. E aí rolou uma conversa, né? Não, na verdade não rolou. Rolou só sorriso. Só sorriso. Eu até falo pra... Sentimento. Por quê? Porque nessa barraca de cachorro-quente, quem tava era uma amiga em comum nossa. Que, na verdade, trabalhava com ela. E... Só que eu não tinha contato com ela, né? A gente trabalhava numa mesma empresa, mas eu trabalhava numa área, eu trabalhava em outra. E depois que eu saí, já comemos, conversei com essa minha amiga e tal, e eu olhei pra ela, né?
Aí depois eu mandei mensagem pra minha amiga, né? De quem que é esse sorriso? Porque eu só vi o sorriso, eu não consegui enxergar mais nada, né? Aí ela falou, minha amiga e tal. Aí no dia seguinte, aí que eu fiz, né? Aí sem intenção nenhuma, mandei mensagem pra minha amiga, perguntei o que vocês estão fazendo. Estamos aqui em casa. Então vou levar alguma coisa pra vocês comerem. Então, por que você cozinha? Não, eu cozinho, mas nesse caso eu fui comprar, mas foi com uma intenção realmente. Intencional. Total, Cláudia intencional. Total intenção da gente se conhecer, né? Aí acabei levando nem lembro. É yakisoba. Yakisoba. Fui levar yakisoba lá pra comer, ficamos comendo, conversando. Enfim, 16 anos. É isso aí. Passaram 16 anos. É isso aí. E o casamento nós fizemos em registro justamente por causa disso, questão de logística, né? Daí ainda casaram na Igreja Católica? Na Igreja Católica. E como é que foi esse processo de conversão? Eu acho que ainda tem um antes, né, marido? Que eu não tinha nenhum, eu nem sei como fala, né? Mas eu não tinha batismo, não tinha feito catequese. Tu não tinha religião, não tinha nada? Não, então assim, e foi tudo correndo por conta do casamento. E aí eu tive que fazer, né, acho que é catecumenato, não lembro o nome, mas correndo pra casar. E a gente casou, e aí esse foi ano retrasado. Aí o Kari, minha filha, a gente foi num seminário, tem uma história toda aí por trás disso, né? Que aí a gente acabou caindo dentro de um seminário de cura e libertação. Uau. E a gente... Pra quem não era nada, foi logo pescado uma grande rede. E foi assim, uma amiga falou assim, olha, eu acho que você vai gostar e vai lá pra conhecer, mas ela não me falou exatamente assim o que era. Quando eu cheguei lá, eu fiquei apavorada, eu falei, Jesus, eu não entendia nada, eu fiquei com receio. Que língua é essa? Não, e assim, e aí de repente uma pastora olhou pra mim e falou assim, onde você congrega? Eu não congrego. Ela falou assim, aí ela se assustou, eu falei, meu Deus, o que é isso? E agora? E aí minha filha foi fazer o mapeamento depois com o pastor e acabou se batizando naquele momento. Mapeamento, você estava tentando lembrar a palavra. Era mapeamento. E aí... É um mapeamento espiritual, Isso. Né? E aí eu fui num dia antes, porque eu ia viajar no... Porque era cura e libertação, amor. Eles fazem todo aquele mapeamento da pessoa. Isso mesmo. Vamos explicar aí pra quem não sabe o que é mapeamento espiritual. E aí era um questionário. Eu lembro que a gente recebeu um questionário com muitas perguntas. E aí a gente podia fazer ou não. Mas eu pensei, falei, puxa, a gente já tá aqui. Então vamos fazer. Sim. Né? E a gente fez, respondeu. Corajosa, né? Não, E a gente chegou lá, eu fiz no último dia do seminário, eu fiz, e a minha filha foi na segunda. De repente eu vejo no grupo a foto da minha filha batizada. Eu falei, ela saindo da água, assim, Jesus Cristo. Não avisou ninguém. Foi lá naquele momento a decisão. Né? Foi a decisão, foi assim. E ela tinha quantos anos? Ela tinha 24, 25. E aí eu fiquei preocupada, eu falei assim, meu Deus, agora? E aí o Cláudio, super católico. Eu ainda tava como que eu vou falar isso agora em casa? Como é que eu vou organizar isso? Eu pensando já... E aí é mãe, né? A cabeça assim já, né? Meu Deus, essa menina tem que achar uma igreja pra congregar e eu preciso ajudar ela. E aí todo aquele processo e por fim... Aí um dia ela falou bem assim, olha, eu ouço muito... Eles falaram que tá com filtro na live. Tá com filtro. Olha aqui! Me afinei, gente, agora. Vou tirar e começar de novo. Olha aí. Pra mim e pro Cláudio, o Cláudio até fica feliz. A gente não sei tirar, então eu vou sair e entrar de novo. Ai, que engraçado. Ainda bem que o irmão tá cuidando ali, né? Mas, gente, não tava. Eu falei, não tinha filtro. Pois é. Eles falaram aqui, eu tava mandando o link aí, também não vi, gente. Ai, minha filha. Corta. Começa. Vamos começar de novo. E por fim, assim, foi tão... Aí um dia minha filha falou assim, mãe, vamos na aba. Aí o que é aba? Não, mas sabe o que eu via muito? Mas vocês daí moravam onde? A gente morava no Michel. Vocês se converteram aqui? Uma quadra de casa. Não faz nem um ano que a gente se converteu. Eram nossos vizinhos e nós não sabíamos. É isso aí? Uma quadrinha. Não, porque a gente veio de Curitiba, aí eu voltando um pouco a história, né? Eu vinha a trabalho, né?
Vim, fiquei um tempo sozinha aqui. 7 meses ficou sozinha. Né? É. Só que eu vinha a cada 15 dias pra ficar com ela e ela ia a cada 15 dias pra Curitiba, né? E tava lá, ficou eu, a Yu, o Davi e o cachorro, né? E eu ele ainda tava vivo ainda. Não, aí já era outro outro cachorro. Tem o Carreirinha. Depois tu conta a história do Carreirinha. É isso aí. Não, e aí a Yu falou assim, mãe, vamos lá, Aba. Agora não tem filtro, Não, né? agora tá certo, ó. E aí eu via muitos adesivos nos carros, né? Eu andava e eu prestava atenção. O coração. Tá. E aí eu falei assim, vamos lá. E aí ela pegou e ela soltou uma bem assim, mãe, mas é a igreja da fulana, de uma pessoa que trabalhava com ela, e ela falou assim, mas ela não é legal. E olha como é importante a questão do testemunho. E aí eu Como o Thelmo falou, né? Falou nesse domingo, né? Ou foi ontem na reunião? Testemunho. Não, a gente foi na reunião ontem. A gente ensina pelo exemplo, né? É isso. Domingo também deve ter. Falou? Falou. E aí falei assim, mas vamos lá. E aí a gente veio. Quando eu cheguei, e algo muito, muito bacana, assim, que eu nunca conseguia pertencer a lugar nenhum. E quando eu botei o pé aqui dentro, eu falei assim, é aqui. Aqui é o lugar. Só que eu sabia que eu ia ter uma luta em casa, né? Grande. E aí foi, né? E vocês dois trabalhavam no mesmo ramo, que vieram pra cá, ou veio só por conta do teu trabalho? Só por mim. Só por todo o trabalho dela. Eu trabalhava numa rede de supermercado, acho que não vou falar o nome. Tinha uma rede de supermercado e ela mais da questão de moda, né? Eu trabalho com... Confecção. Trabalhava com logística. Logística. Logística, isso. Na mesma empresa que ele trabalhava, eu era responsável pela logística. E eu ficava na área comercial. Isso. Mas a gente ficou trabalhando na mesma empresa durante toda a nossa relação, né? praticamente. Todo nosso casamento. Ficou trabalhando na mesma empresa. Até vir pra cá. E aí eu vim pra cá pra assumir a logística dessa empresa aqui. E o Cláudio ficou lá. Fiquei lá. Né? E aí ele trabalhava em home, então tinha essa flexibilidade. Ficava 15 dias aqui. Isso aí. Ficava durante a semana legal. aqui, aí como tinha reunião, às vezes presencial, e tinha que voltar pra lá, senão ficaria direto. É isso aí. Tendo que voltar. E aí, então, a gente... Comecei com a Yu na igreja, a gente vinha todos os domingos às 10 da manhã, era o nosso culto. E eu me lembro, assim, foi tão forte, né, aquele momento, assim, que eu falei, é aqui, e o louvor que eu escuto até hoje, ele tem sabe, assim, marcou aquele momento porque foi muito forte. Enfim, e aí a luta começou em casa, né, porque às 10 eu vinha pra igreja, ao meio-dia eu chegava em casa pra almoçar, e ao meio-dia começava a briga... Era nem mais todo domingo? Todo domingo. Daí o que tu falava? Vamos falar bem a linguagem, porque tem pessoas que de repente estão ouvindo e se identificam, né? Sim, que na verdade assim, eu não aceitava, né? Porque assim, eu entendi assim que ela tava meio que me traindo, né? Vamos dizer assim, a palavra bravo. Melhor não ter nada do que... melhor não ter nada do que frequentar onde ela estava indo. Essa era realmente a Mas a maioria pensa isso, porque tipo assim, eu lembro que quando a gente casou, né, não querendo te cortar aí, mas eu lembro que nós fizemos foi quando a gente se converteu, então a cerimônia de casamento foi numa igreja evangélica já. E eu lembro que tinha parentes do Dirceu que eram muito tradicionais, assim, na igreja católica, né, e eles falavam pra gente assim... Tá, mas na igreja dela, por que não na tua? E na realidade, nós dois já estávamos congregando. Ainda falaram assim, mas por que tu não trouxe ela pro nosso lado? Por que tu foi pro lado dela? Eu sei, ainda falei, tia, mas não tem lado, aqui é um só, é Deus, é o mesmo. Mas, na realidade, o evangelho é um só, né? E, isso. gente, quem tá na igreja católica e tá seguindo ao Senhor Jesus, deixa Deus te conduzir. É o que a gente fala, né? É isso aí, isso aí. Aí, então, era uma briga todo domingo. E, assim, nós temos uma tradição que a gente realmente conseguiu enraizar na nossa família, que domingo nós almoçamos juntos. É sagrado. É sagrado. Todo domingo e a gente bom, almoça né? junto. É maravilhoso. Às vezes, assim, não dá no domingo. Então, no sábado, tá em casa. O que a gente fala assim, pelo menos uma vez a semana a família tem que estar reunida. Até pra gente conversar, pra saber como foi a semana, pra entender como estão as coisas. Vocês 6, 7, com a netinha agora? Com a netinha. Ai, que delícia, tem netinha. Tem. Ai, coisa boa. Então, assim, aí todo domingo era uma guerra mesmo, né? E o que eu pensava é justamente isso, né? Porque minha esposa tá me traindo desse jeito com relação à nossa religião. Porque nós casamos numa religião e eu entendia na minha cabeça, assim, que era errado o que ela estava fazendo. Mas hoje eu tenho entendimento que não é errado, né? O Deus é como você comentou, né?
O Deus, o evangelho é um só, né? Deus é um só. Então não tem o porquê disso, daquilo. Tem assim. E a igreja, hoje eu tenho total conhecimento, total discernimento que a igreja somos nós. Sim. Não é a parede, não são as pessoas. É isso aí. Né? Então Nós a gente tem que somos viver. a morada de Jesus. É isso. Aí tu fez o quê? Tu foi pra Deus? Tu fez o quê? Aí que eu fiz, na verdade, assim. Isso é um processo. Foi um processo Porque meio- é choque, né, gente? A gente tá falando assim, mas é algo sério pra quem viveu. Não, é muito sério. Porque, tipo assim, ó, quem tá na igreja, mas não tá, tá tudo bem. Agora, quem segue pra mudar é mais difícil. E assim... E o pior, não tô contando, mas só. E o pior que eu me sentia mais traído ainda, que eu até havia comentado com o seu, que no final de dezembro, no final de novembro, eu fui diagnosticado com câncer no pescoço, né? E eu falava pra ela assim, pô, tô quase morrendo e você resolve mudar de religião. Não faz sentido isso, sabe? Então, assim, foi uma coisa muito forte, muito pesada, assim, porque eu estava debilitado e eu percebia que minha esposa, na minha cabeça, não estava me acompanhando ou me apoiando nesse momento. Te dando né? atenção, Te dando atenção, que mas... merecia, né? Mas eu Na vejo... realidade, ela não estava fazendo o que tu queria, né? É Aquela isso, coisa que nós somos seres exatamente. egoístas, É isso aí. né? E como assim? Não tá vendo o que eu tô passando? É isso aí. Isso justamente. Mas aí depois, e como eu era frequentador da igreja católica, então eu participava mesmo, eu participava do grupo de cantos, então e eu vejo assim, até comentei com o senhor, que Deus me pegou assim, por uma parte assim, que realmente me destruiu, né? Que é a minha voz, porque o câncer, como ele foi na minha garganta, eu não falava, eu não conseguia falar. Uau. Né? Então, Olha que Foi Deus muito faz. forte. Foi muito forte, né? foi bem forte. Foi muito forte, assim, e de fora eu enxergava o que estava acontecendo e eu estava num momento muito complicado da minha vida profissional. Eu estava passando por diversas situações onde eu tinha que equilibrar o meu posicionamento e eu entendia que eu estava no lugar certo. Assim, por mais que a gente tivesse situações no domingo, e eu e minha filha, a gente se juntava e orava e pedia ao Senhor, a gente precisa de um lugar só, né? De ter união dentro da nossa casa. Né? E a gente orava, ela na casa dela, eu na minha, e para que o Cláudio quebrantasse, né? O Senhor quebrantasse o coração dele, para que ele entendesse que era isso que a gente estava buscando, né? Não estava se separando a família, na verdade a gente queria buscar um lugar só. E aí, nesse meu tempo, eu entendendo o que o Cláudio estava passando, né? E também de fora, assim, eu sou mais direta, mais pé no chão, né? Então, Cláudio, assim, ó, tem coisa aqui que eu não vou agir dessa forma, não vou agir daquela, nós vamos seguir por essa direção. E aí eu tendo que segurar todas as cordas, né? Porque assim, era segurar o emocional do Cláudio, e acho que até é importante a gente falar depois sobre isso, né? Que segurar o emocional dele e na verdade foi um processo até chegar no diagnóstico. Porque foi vários dias que a gente não sabia o que era. Foi em setembro, Isso né? foi que ano? Foi ano passado, ano retrasado. 2024 para 25. 2024. E aí a gente ficou naquela, faz exame, vai para um lugar, vai para o outro, e a gente não sabia o que era. É porque até eu receber o diagnóstico ficou mais ou menos uns 40 dias, né? Mas uns 60 dias. 60 dias para eu saber realmente qual que era. De ter que saber o que é. Porque, e não tinha como. O que aconteceu? Eu comecei a sentir uma dor no braço e estourou uma bola no meu pescoço. Né? E aquilo começou a crescer e minha voz começou a sumir. E era um tumor? Era tumor. Era um linfoma. E até a gente chegar nesse diagnóstico, foram dias de situações que eu tinha que segurar ele, porque ele passava mal em casa. Fazia químio? Antes da químio. Antes da químio ele tinha desmaio. E aí tinha várias situações, imagine, assim, a minha filha morava perto, né? Mas ela morava na casa dela, e aí ficava eu, o Davi e o Cláudio em casa. Isso. E aí eu tinha que tirar o Davi da situação, porque a gente não sabia o que era e também não queria assustar ninguém, né? E a gente aqui em Criciúma, só eu, o Cláudio, e aí o cara e a família dela. Isso. A gente não tem nenhum parente aqui, né? Então, a gente passou... Deus ainda trouxe vocês pra cá pra entender que era ele, né? Trouxe. Olha o que Deus faz. Dani, assim, ó, de uma forma tão preciosa. Porque quando eu vim pra cá, eu pensava assim, Senhor, o que eu vim fazer aqui? Porque quando eu vim, chegou um tempo que eu me arrependi. Eu falei assim, não, eu deixei minha família, deixei a minha casa, deixei, assim, a minha estrutura, deixei... E eu tava passando por períodos muito difíceis, sozinha e passando por situações. E aí,
quando eu comecei a passar, e eu comecei a passar por um processo antes do Senhor, começou já a me esmagar lá atrás, sabe assim, por questão de ego, por questão de, as coisas são do jeito que eu quero, eu achava que tudo era do jeito que eu queria. Então o Senhor começou já a me mostrar lá atrás, que assim, não é bem por aí, né? Então, foi todo um processo. Vir para Criciúma foi assim, foi ele tirar a gente da nossa zona de conforto, trazer a gente para cá e sem... tem pessoas preciosas, assim, olha, o pessoal do nosso GC, assim... Meu Deus, eu não tenho, assim, a Tati, o Vitor, os nossos irmãos. E antes disso, todo o pessoal do trabalho que nos deu suporte. Mas, assim, era uma jornada solitária. Né? Porque eu tinha que estar com ele à noite e quando ele ia desmaiar eu tinha que cuidar dele. Eu tinha que levar para o hospital. E hoje eu vejo assim e que... Era muito constante os desmaios? Então, não era bem não era tanto, tão constante, mas assim, mas eu percebo que era muito psicológico também. É isso aí. Psicológico. Até que a gente foi até umas vezes no médico, né? O médico olhava pra mim de novo. Não. Porque eu sentia algumas coisas, mas eu sentia que não era realmente o sintoma, mas muito psicológico. Eu tava tão preocupado em saber o que eu tinha. Era do teu emocional. É isso aí. Emocional, tanto preocupado em saber o que eu tinha, que eu acabava desmaiando, sentia dor de cabeça, sentia várias coisas. E aí me deixava doida, né? Porque quem segurava era ela, né? Porque assim, eu sabia que era emocional. Eu sabia que... e aí, assim, eu falo que às vezes é doutora, né? Mas não é. No meu íntimo eu sabia que, assim, tem coisas que são... do físico, né? Do que isso, assim. Mas assim, o emocional falava muito forte. Sim. E aí E o emocional adoece muito mais do físico, né? Adoece. E aí assim, eu tinha que segurar ele, aí eu tinha que cuidar, enfim, eram várias cordas que eu tava segurando ao mesmo tempo, né? E falando assim, Senhor, e agora? Né? E aí chegou a questão da mudança da religião. Porque eu percebi assim que eu tava dividindo minha família, né? Isso aí. Com essa minha decisão de... Coração duro, né? Totalmente duro de chegar no domingo, na hora do almoço, que era um momento da gente fazer uma partilha numa mesa e ficava aquele clima chato. Mas o que fez eu realmente pensar no que eu tava fazendo com a família mesmo foi o meu filho Davi. Porque um dia ele chegou e falou pra mim: pai, por que eu não posso frequentar a igreja que minha mãe frequenta? Aquilo ali... Te quebrou, né? Não, me quebrou totalmente, assim, E tu totalmente. nunca tinhas vindo? Não, nunca tinha vindo. E qual foi a tua resposta? Eu não consegui responder. E eu não consegui responder. Eu só falei pra ele... Eu não lembro o que eu falei pra ele, mas com certeza de falar de alguma coisa que não foi muito agradável. Mas... E ele obedeceu, ele não... Não falou nada. E por quê? Porque eu não deixava ele ir com elas. Ele ficava comigo em casa. Então ele queria ir, ele não me deixava, então acabou gerando esse certo desconforto. Aí um dia, depois que ele falou isso, eu comecei a repensar em tudo que eu estava fazendo dentro da minha casa. E hoje eu sei o papel que eu tenho como sacerdote da casa, a responsabilidade que eu tenho no sacerdote da casa, sendo sacerdote da casa. E aquela atitude minha não era uma atitude de sacerdote, era uma atitude de, que nem o pastor fala, né? De menino, né? Por isso que a gente fala, né? Porque para um casamento não pode ser um menino e uma menina, um homem e uma mulher. Homem e uma mulher. É isso aí. E foi muito... e aí, eu vendo tudo aquilo acontecer, eu falava, Senhor, a gente não tá vivendo. A gente não vive aquilo que a gente acredita, porque... a gente estava começando a caminhar, e eu e o cara indo por um lado, o Cláudio já estava mais de 20 anos, talvez na igreja católica, e a gente não vivia aquilo dentro de casa. Então aquilo, ao invés do que a gente estava vivendo, aproximar a família, ela quebrou. E eu tinha essa consciência há muito tempo. Eu tenho até uma amiga que orava por mim há mais de 20 anos, para eu que me convertesse. Mari, né? A Mari. Deus manda esses anjos. Anjo, porque assim... Foram muitos. Ela enxergava em mim e ela falava assim, não, Andresa, eu vou orar por você. E ela continuou orando. E tanto que assim, ela me deu Bíblias, Lani, que eu nunca tinha aberto. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia na minha vida. Então, assim, teve uma que eu fui pegar, tava até colado. O pastor Telmo falou um dia, e verdade, a minha Bíblia tava colada. A folhinha. Porque eu tão nova que nunca Isso. tinha sido usada. Nunca tinha sido usada. E ela nunca desistiu. Então, assim, e aí ela às vezes, né, ela é evangélica há muitos anos, então ela nos convidava. E quando eu ia lá, eu sentia, esse é o meu lugar. Mas eu sabia que eu ia passar por uma luta em casa, né? Mas naquele tempo eu falei assim, não, Senhor, é isso.
eu não vou passar mais Teve tempo. uma convicção. Tive né? convicção. O que é importante a gente salientar aqui, né? Que a mulher pode se posicionar, o homem pode se posicionar sem entrar em guerra, né? Sim. É isso. Sim. Porque tu entendia que ele não aceitava, mas tu entendeu o teu posicionamento. E também tem o tempo certo, né? Tem. Tem. E assim, Porque tem cônjuge que não vai entender. é exato. E tudo que a gente, né, o que estava acontecendo ali por trás, então o nosso posicionamento em oração, a gente entendia, e aí eu entendi que não adiantava eu falar, não era pelo meu falar, era primeiro pela mudança que estava acontecendo em mim, né, a transformação e a oração, né, e eu e minha filha ali orando, Senhor, Espírito Santo convence o Cláudio, porque só o Senhor pode fazer isso, nós não podemos fazer nada. E naquele ano eu pedi assim, teve um culto no final do ano, né, lá da igreja, eu falei assim, Senhor, dá graça de eu passar com a minha família, mas a minha família inteira na igreja, né, completa. E aí foi um processo, aconteceu esse episódio. Aí depois, quando realmente eu decidi, né, começar na verdade, frequentar, foi usar a frase que eu usava, né? Frequentar a igreja que minha esposa frequentava, né? É isso. Porque eu entendia que era algo diferente do que eu... A gente, depois que meu filho falou isso, aí a gente acabou saindo, né? Aí conversamos, óbvio, discutimos, mas depois no final nos entendemos e eu falei a frase pra ela, né? Eu vou nessa igreja que você frequenta. E qual foi a tua primeira impressão, impacto ao chegar? Ao ver o culto? Como é que foi? Porque quem nunca viu, né? Quando eu cheguei, eu falei, meu Deus, por que eu não vim antes? Que bom, glória a Deus. Totalmente impactado, porque assim, como eu gosto muito de música, né? Assim, a primeira coisa que me pegou foi o louvor, porque a gente chegou bem na hora do louvor. Aí tu fez aquela cara assim, eu não vou ouvir. E eu até comentei que a música, eu lembro até a música que estava tocando aí, era Sublime. Né? Então assim, eu falei, meu Deus, nossa, por que não vim antes desse ambiente? Mas ia ser duro, né? Não deixar ela... Disfarçando, né? Totalmente, não queria baixar a guarda. Aí ela via ela louvando e tal, e eu parado assim, só olhando, e eu querendo levantar as mãozinhas. Mas quietinho, tal, querendo cantar e tal. E não ficou impressionado com parede preta, teto preto? Na verdade, eu não fiquei tão impressionado porque... Como eu escutava muita música, então eu já via algumas igrejas tal, de parede preta e tal. Apesar de ser católico, mas tu ouvia outras músicas, não só do catolicismo, também do... Essa eu tenho que falar. Eu tinha até uma coordenadora da católica quando eu tocava, que eu às vezes inventava uns ritmos, uma música, Cláudio, não pode fazer assim, tá? É de crente, a música de crente. Ele era revolucionário. Eu queria fazer, né? Eu até montei aqui, quando a gente veio pra cá, eu aluguei na associação do Angelone ali tem um salão, eu aluguei um salão, fiz uma noite de louvor, convidei um monte de gente, foi 10. Tá bom. Mas assim, fiz a noite, então assim, eu lá do pessoal da empresa, do trabalho, do escritório. Na verdade eu convidei várias pessoas, né? Tá. Só que só foram 10 pessoas. Mas tá ótimo. Desses 10, 5 era minha família. Mas glória a Deus, né? Se tocou coração. Mas 5 não era, tá bom? 50%, tá muito bom. 50%. Isso aí me faz lembrar, não sei se tu viu o Fazendeiro de Deus. Chegou, é um filme muito bom, muito legal para assistir. É um filme cristão, muito bom. Ele se converte também do catolicismo para a questão cristão evangélico, né? E ele fica muito envolvido, assim, ele é mais pentecostal e mais voltado à cura e libertação mesmo, mais cura mesmo, né? De as pessoas ali aleijadas, com problemas de cegas, milagre surdas, acontecer. Enfim, vários milagres mesmo. Era um dom mesmo que Deus derramou na vida dele. E ele se empolgou tanto assim que ele abre, alugou um espaço enorme, bem maior que o teu ali. Ele cabia, acho que, não lembro agora se era 1.000 ou 10.000 pessoas. Meu Deus do céu. Ele foi corajoso, assim. E aí quando ele abre a cortina assim, não tinha ninguém, nem na família tinha. Aí ele apavorou, velho. Mas daí no final, começou a encher, Deus, assim, superou, né? Olha só. E com graça. Mas então, 50-50, maravilhoso. Eu tô no lucro, então. Mas assim, que legal. Não, é que você sempre foi um revolucionário, né? Que eu sempre olhava pro Cláudio, e essa minha amiga, ela falava assim, Andresa, o Cláudio é crente e só não sabe. Era tua amiga falava? Falava, porque ele sempre tava
ali na igreja e tava tentando trazer coisas diferentes, seja um ritmo, um louvor. E eu, como eu já ouvia louvor, e aí eu levava alguma coisa, eu gostei desse, vou levar pra igreja. Então ele pegava o louvor que estava acontecendo aqui, né, tocando ali nas igrejas. E levava pra igreja católica. Assim, era algum custo tinha, né? Sim. Às vezes as pessoas tinham alguma... Mas depois, nem sempre tem uma boa aceitação. Mas o Cláudio já tinha bastante tempo, ele acabava assim, as pessoas aceitavam com mais tranquilidade. Né? Bem mais tranquilidade. Mas eu acho que... Aí quando eu cheguei, então, me impactou, aí depois quando a gente saiu, né, aí você até perguntou pra mim, e aí o que você achou? Eu falei, legal. Legal, o coração queimando. Aí voltamos no outro final de semana, né? Aí voltamos no outro final de semana, já vim mais tranquilo, né? Já sabia como que era. Menos armado. É isso aí. Aí o pastor bem me chamou, né? As pessoas. O que ele falou? As pessoas, eu não lembro o que ele falou, as pessoas que estão. Não lembro. Eu também não lembro a palavra. Não lembro o que ele falou, mas assim, ele chamou as pessoas pra ir lá na frente. Né? Pra orar? Quem tava doente ou coisa? Não, Lani. Era alguém como se tivesse assim, ó, se o pai tivesse chamando aquelas pessoas pra ter pra viver com ele, pra ter uma intimidade e tal. E aí o Paulo se sentiu tocado. E já levantei e foi, e tu ficaste fervendo na cadeira. Não, eu fui junto, né? Não, puxei ela. Não, carrega que eu vou junto. Imagina, eu vivendo tudo aquilo, eu falava assim, ai, o Senhor é bom, pai, porque assim... Era tanta coisa acontecendo, e nesse meu tempo, no primeiro encontro que a gente veio, o Davi veio e foi pro pré-teens. E ele saiu de lá, e ele falava, porque ele não chegou a ir pra catequese. Tá. Então, assim, pra ele foi aquele primeiro impacto, né, de estar ali com a palavra, com os jovens, e foi incrível. Aí eu pensei, falei, ai, Senhor, não vamos pra outro lugar mais, é aqui. Legal. E hoje a gente fala assim, né, que... Porque antes eu servi o Senhor, né? Agora minha casa serve o Senhor. É isso. Né? Agora então, pode falar isso posso mesmo. Falar com como todas as Josué falou, eu e minha casa servirão o Senhor. Servimos o Senhor. Que lindo, né? E em que ponto que tu decidiu mesmo por Jesus? Foi nesse dia do apelo? Não. É uma outra história. Essa história é linda também. Vai lá, conta aí. Uma outra história, que assim, porque na verdade, depois nós começamos a frequentar o GC da Tati e do Vitor. Que já tinha uma vantagem, né? É. Olha só como Deus é bom. Eu tenho que até fazer esse adendo, porque assim, Deus é tão bom que... Ah, é verdade, da Tati, né? Eu tinha algo assim, que eu tinha uma questão de não pertencer, porque eu não conseguia chegar em algum lugar e falar assim, eu pertenço a esse lugar, né? Mas uma carência tua. Eram feridas que eu tinha. Sim, uma rejeição. Isso, e aquilo assim, eu só comecei a perceber depois que eu falei assim, puxa, mas eu não encaixo aqui, não encaixo ali. E quando a gente foi procurar o GC, na verdade foi a minha filha que foi, olha só, a Yukari foi usada assim, ó, o senhor usou ela demais, tá? Porque ele sabia que ele ia por ela, ele ia me pegar, porque assim, ó, eu nunca ia deixar ela sozinha. Sim. Né? E aí ela foi, eu falei, filha, beleza, estamos indo na aba, mãe, eu quero um GC, porque a gente descobriu que tinha GC, e ela foi atrás. Mandou mensagem pro Vitor, que encaminhou ela pra Tati, né? E aí a Tati trabalhava comigo, só que ela já tinha trabalhado com o Cláudio. Só que a Tati trabalhava comigo antes de trabalhar com ela. É isso. Então, trabalhou na Angelone? Trabalhou antes de começar lá não vou dizer o nome, que já dissesse o nome aqui. Mas antes de trabalhar na empresa que ela tá hoje, ela já trabalhou na realidade ela voltou, né? Ela voltou, exato. E aí, quando ela recebeu a proposta pra voltar. Sim, e ela mandou mensagem pra mim. Elas estavam fazendo curso conosco. Ela mandou mensagem falando, Andressa, você tem algum parente aqui? Eu falei assim, não. Ela, mas o sobrenome é igual, e a gente tem um sobrenome diferente, né? Aí eu falei assim, minha filha. E aí, por fim, a gente ficou naquela vamos, e a gente acabou não indo, eu e a Yukari. E por fim, quando a gente foi, acho que foi em abril, porque a gente foi, eu anotei até no meu caderno de anotações, dia 31 de março foi o primeiro culto que a gente veio, de 25, família completa na aba. E aí em abril a gente começou a ir no GC. E quando a gente chegou lá, qual foi a vantagem, né? E assim, tudo preparado pelo Senhor. A gente já conhecia a Tati, então a gente se sentia em casa. Se sentiu abraçado. É isso. E aí, assim, todos os irmãos lá, assim, eu falei assim, Senhor, olha que precioso. Então a gente se encaixou. Bem Glória a Deus. Foi bênção, tá? Foi bênção. E aí, então, nós começamos a frequentar o GC, só que eu ainda tava com câncer ainda, né? Só que tava, como eu já tava acho que na 7ª sessão de quimioterapia. Não, marido. Não, 7? Não, sexta sessão de quimioterapia, então eu já tava conseguindo falar melhor, entendeu? Então eu já tava conseguindo andar com mais tranquilidade, entendeu? E começamos a frequentar o GC e
E no GC, eu senti mais acolhido ainda, né? Porque, sabe, os irmãos do GC, assim... E é um grupo menor, né? Dá bem pra... menor, né? Fazer uma propaganda de graça aqui. A GC é maravilhoso, maravilhoso. Assim, eu acho que é o momento que você vive a igreja num ambiente um pouco menor. E as pessoas... ambiente caseiro, íntimo, familiar. É isso. Então, e a Tati Vitor também nos acolheram muito bem, os irmãos acolheram muito bem. Né? Então, aí eu comecei a frequentar o GC. E aí depois, no GC, aí eu comecei a melhorar a voz. E a Tati descobriu que eu tocava, né? Aí falou, pô, traz o violão, eu sei que você toca. Aí, né, 2 GCs depois, levei o violão, comecei a tocar. E até encaixa com a história de como a gente começou no curso de casais também. É isso aí. Aí como que vocês resolveram? Gente, eu acho que hoje não vai dar tempo deles contar tudo, amor. Quanto tempo nós temos, amor? Nós temos mais uns 10 minutos só. Tá, vamos resumir então. Então fala do batismo. Senão vão ter que vir outro dia. Do batismo e então, dos casais. Aí né? no GC conhecemos o Tati Vitor e tal, e depois de um tempo, depois foi em julho, né? 19 de julho, no dia do aniversário da Yu. No GC o pessoal tava combinando pra vir ver o batismo. Apoiar os irmãos no batismo. Aí minha filha chegou pra mim, pô pai, vamos lá, vamos apoiar os irmãos. Aí minha esposa também falou, vamos lá, vamos apoiar os irmãos pro batismo. E eu... Mas não era algo, tipo assim, não, já era tudo proposital, era intencional. Porque antes disso já tinha um grupo de irmãs, e obrigado a todas as irmãs que me apoiaram, porque aí eu juntei as minhas amigas guerreiras, e aí elas orando há vários dias já. Pra amolecer esse Então o coração. Espírito Santo convencer ele. E aí, como era aniversário da Yu, eu falei, Yu, nós temos que levar, nosso papel é levar seu pai pra igreja. Dela, né? Bem no dia do aniversário dela, falou, dá um presente de aniversário pra mim, vamos lá, tal, vamos... Foi assim. Aí até ela falou, né, o presente de aniversário seria bom se você se convertesse. E ele... Não é o momento ainda, né? Aí a gente tava saindo de casa, tem que contar isso. Bem na hora que a gente tava saindo de casa, passou um rato na frente de casa, entrando em casa. Jesus. Aí eu falei pra você, eu vou pegar esse rato, porque eu não queria ir pra igreja. Então, um motivo, né? É Aí tinha um motivo. Aí eu falei, não, vou embora, depois já vai se dar E eu rato. nervosa, já falei assim. Aí acabamos entrando no carro, aí viemos pra igreja, né? Aí chegamos... Não, tinha o carro ainda que bateu o carro. é verdade, eu fui apertar o botão da garagem portão. E fechou em cima do carro. Oh, Jesus. Que luta. Olha só. Uma luta tremenda. Aí quando nós chegamos na igreja, né, aquele fervo, todo mundo se batizando, né, aplausos, a música tocando, e eu, meu Deus do céu, meu Deus, tá não sei o que tá acontecendo? acontecendo? Mas eu já tava sentindo alguma coisa diferente, né. Aí simplesmente eu peguei e falei pra ela, vou subir lá pro parquinho. Peguei as crianças que estavam com a gente e fui lá pro parquinho. Jonas. Fui lá pro parquinho. Aí fiquei lá no parquinho, daqui a pouco veio o Vitor, com a mãozinha no bolso. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, Vitor, eu tô aqui com as crianças e tal, não quero descer lá não. Não, mas o que você tá esperando pra se batizar? Aí falou, não, Vitor, eu não tô preparado. Aí ele virou e falou pra mim assim, tá, depois você me fala como tá preparado, porque eu também não sei como tá preparado. Falei, tá bom, né? Tá bom. Aí depois ele desceu, até eu esqueci de ele desceu e virou as costas e falou assim, tô te esperando lá embaixo. Sabe aquelas crianças que faz andando e olhando pra trás assim? Fez igualzinho. Aí ficou olhando pra trás e olhando pra mim assim, né? Aí eu cheguei e virei pro meu filho Davi, que ele tava comigo, eu falei, Davi, o que você acha, né? Aí o Davi falou assim, mas ele já tá aqui mesmo, cara, vai lá. Davi com toda a sabedoria dele. Eu falei, tá bom, eu vou. Sabedoria de Davi. É isso aí. Aí mandei mensagem pra ela, estou indo batizar. Ela mandou mensagem, estou te esperando, né? Aí cheguei, comprei a camisa e tal, fui lá, quando eu cheguei, minha esposa veio com a sacolinha de roupa pra mim, assim. Eu tava esperando. A roupa pra eu me trocar depois de me batizar. Eu já tinha Eu já tava te esperando. Já tava preparada. É uma mulher preparada, né? Não, pela fé. Pela fé. Aí eu entrei de calça jeans mesmo, batizei, o Vitor foi junto comigo, então foi aquela festa. Foi aquela festa, né? que delícia, gente, que coisa maravilhosa. E ali eu tive certeza que eu fiz a escolha certa de conhecer um pouco mais desse nosso Deus, assim, porque realmente eu me sinto totalmente envolvido. Aí conhecemos o Gilmar Silvinha, fomos com os casais, conhecemos vocês. E agora estamos envolvidos em tudo. É isso aí. Envolvidos em tudo, assim, uma coisa assim. Deus fez as coisas certinho, né? Foi para minha filha, sabia que ela usava um certo transtorno, minha esposa conseguiu segurar todo o que estava acontecendo, me quebrou totalmente, me dando uma doença, me curou, me colocou pessoas na nossa vida do GC, que são pessoas que nos acolheram, conhecemos Gilmar Silvinha, conhecemos vocês e hoje estamos aqui. É isso aí. Foi uma coisa assim, É uma muito... benção, gente, é uma benção. É uma cristocência. E falando um pouquinho só do curso ali, o que mais marcou vocês? O perdão, né? Muito perdão.
Porque a gente tinha muita dificuldade, assim, de... não perdoar, mas assim, até perdoava no nosso conceito, mas não falava. É isso aí. A gente não falava. Não, assim, De verbalizar. Não tocava no assunto. Não tocava. A gente se tentava evitar, mas assim, o perdão foi uma coisa assim que realmente a gente faz as coisas, me perdoa, eu fiz errado, me perdoa. E também pedir ajuda por entender a situação do outro. Porque não todo mundo está na mesma estação. Os casais, às vezes, não estão na mesma estação, né? Então, isso foi muito importante também. Né? E eu acho que... E a parte financeira também, né? A parte financeira foram dois também. romperes, né? A parte financeira, a gente... Cada um tinha o seu dinheiro? É mesmo? Pô, Dirceu. Nossa. Meu dinheiro. Tem aquele... Nós temos um meme interno, o Mo Dinheiro. Tinha um que falava Mo Dinheiro. Mo Dinheiro. É outra história. É uma outra história. E uma coisa eu falo assim pros homens, né? Posso falar com propriedade hoje, né? Hoje, assim, quem administra não sou eu. É minha esposa, porque ela é mais organizada que eu. Tá. Nessa Que bom, parte. que bom. Até porque não é desmérito nenhum. É isso, Lani. Mas tem que falar também que eu limpo a casa melhor. Aí eu limpo a casa. Não, ele organiza melhor a casa. Organiza melhor a casa. Então, meio que E os dois trabalham, os dois se dividem. Eu saí do trabalho, Lani, foi ano passado, né, marido? Ano passado. E aí foi no tempo de reorganização, né? Então agora eu tô me organizando para voltar pro mercado, mas foi um tempo eu era bem homem. Tá. Imagina assim, aí não sei se a gente vai ter tempo para falar sobre isso, mas talvez um outro momento, mas assim, como a profissão também, se você não souber quem você é, não tiver uma identidade firmada, ela vai afetar a sua identidade. Sim. E eu trabalhava em logística, então é um mundo majoritariamente masculino, né? 100%. E aí eu tinha que ter um posicionamento, né? Então, para vocês terem uma ideia, assim, só um dos exemplos, mas são vários. Eu acabei masculinizando em várias situações. E eu usava bota. Imagine que antes de eu vir pra cá até, eu usava bota, aquelas botas de biqueira, né? De usar em ambiente de periculosidade. Tá. E eu não conseguia tirar. Aí, assim, eu saí da bota, mas a bota não saiu de mim, sabe? E aí depois... Enfim, várias coisas aconteceram. Então, foi um tempo de reorganizar os papéis dentro da casa. O Senhor entrou assim, com uma graça que, assim, eu não tenho. As pessoas... Daí o curso também veio na hora certa. Veio, Lani, porque assim, Porque a gente que foi uma finalização, né, marido? De tudo que estava acontecendo. É isso. Então, foi a cereja do bolo. Foi. Literalmente a cereja do bolo. E o perdão teve uma coisa, que aí eu acho que desencadeou uma série de coisas, não foi só dentro da nossa casa. O perdão, ele me fez parar e olhar. A gente fez aquele momento ali no curso de casais de perdão, mas eu voltei para casa e eu não me sentia satisfeita. Alguma coisa me incomodava. Eu falei, Senhor, Espírito Santo, o que tem? Quando eu comecei a olhar para dentro de mim, as coisas que eu tinha guardado do Cláudio, que eu tinha que liberar perdão dele, eu falo para ele, o marido deu umas 5 páginas. Porque eu escrevo muito, eu comecei a escrever, só que o Senhor me levou num lugar onde eu comecei a olhar para várias pessoas na minha vida que eu precisava liberar perdão. Uau. E ele me levou... Destravou, então. Destravou. Foi um destravar, Dani. E, assim, e a partir desse dia, não foi só o liberar perdão, foi o pedir perdão. Que pra mim, eu não sabia nem falar desculpa. Você imagina uma pessoa que não sabia, eu falei, perdão, vou ter que falar perdão. E ele me levou num lugar, assim, de pedir perdão pra minha mãe, pra minha irmã. Então, foi, uma restauração na nossa família, sabe? Não foi... Não foi só no casamento. Não foi. Não foi que só bênção isso, gente. Foi. E não foi só um curso. Para nós foi uma restauração da família, né? Dentro do nosso lar. E tudo que aconteceu fora, porque quando a gente foi na conferência esse ano e o Judson falava em restauração de mesa, a nossa mesa foi restaurada. Glória a Deus. A nossa família foi restaurada. E além de ser restaurada, muitas pessoas começaram a entrar na nossa mesa. É isso. Nossa mesa cresceu. Cresceu muito, né? Alarga a tenda. Alarga a tenda. Porque nesse processo nosso todo, muitas pessoas acabaram nos afastando pelo fato da religião, não entender o propósito que a gente está seguindo nesse momento. Mas o Senhor nos trouxe muitas outras pessoas com o mesmo propósito que a gente. E outras pessoas que querem ter o mesmo propósito que a gente pode influenciar. Sim. Até eu fiz no começo do ano, eu fiz um curso de... Uma escola de adoração. Fiquei no Você foi lá? Foi. Que legal. E uma das frases que eu vi lá que me marcou muito é: você não pode levar as pessoas para um lugar que você nunca foi, né? Então, assim,
como a gente está vivendo isso e a gente quer que as pessoas vivam isso, sabe? O curso de casais, tudo que ele restaurou pra gente, tudo o modo de perdão, parte financeira e como ele reconstruiu toda a nossa família. Neemias. Os princípios de Neemias, assim, ó. Reconstruindo os muros. Reconstruindo os muros. Que Foi lindo, exatamente. gente. Ontem o pastor Telmo falou, né, algo que para nós, né, nós líderes de grupo de convívio, líderes de ministérios, enfim, né, convidar os homens, né, para vir o culto dos homens. As mulheres não precisam, porque as mulheres já convidam automaticamente. E aí já não tem mais espaço também, né? Só a hora de terminar o mezanino para ter um pouquinho mais espaço, né? Mas não basta só convidar, você tem que estar. Então faz parte do que tu falou, né? Não basta eu convidar o pessoal para vir o curso, mas se eu não fiz o curso, é isso então mesmo. Porque a gente prega, né? E acaba o exemplo arrasta, né? É isso aí. Literalmente. Porque a nossa vida é que vai fazer com que o outro queira, né? É isso aí. É isso Fala aí. até uma frase, né, que nós temos que ser a Bíblia que nossos filhos vão ler. Amém. É isso aí. Exatamente. Ninguém precisa, lógico, é importante você ler a palavra, mas nós temos que viver a palavra Sim, também. que não Pra adianta que só a ler, resposta? né? Não, é viver. Não, é viver. Pregue o evangelho. Se preciso for, fale, né? É isso. Pregar com a vida, né? Se for necessário, Justo, senão é melhor justo, ouça. Mas Mas isso, gente, então, amor, acho que agora deu. É isso aí. A gente só tem a Considerações agradecer, finais, né? Vocês aí terem aceito o convite. No começo estavam um pouquinho nervosos, né? Mas já agora tão ficava bem. mais uma hora e Agora tava... já a noite toda, né? deixá-lo. Já. Mas se quiserem deixar alguma palavra, né, pra quem tá ouvindo. Um conselho, um convite, né, para fazer o curso, fique à vontade. Com certeza, né, marido? Acredito que o curso, assim, para nós foi um divisor de águas e acredito que vai edificar a vida de cada homem, cada mulher que estiver aqui, porque cada pessoa que tá aqui tem um testemunho, tem uma palavra para liberar, então o curso de casais, ele só veio para edificar, sabe, assim, para Glória a Deus. tudo que o Senhor fez na nossa vida e ainda tem a fazer, né, marido? Muito fazer. E eu deixo assim que a graça ela tá aí, né? Basta você saber acessá-la, mas querer acessá-la, porque ela é livre, ela é de graça. Literalmente é de graça. Só depende de nós. Só É isso depende aí. de nós e que sejam a Bíblia que as pessoas possam ler. Viva o Evangelho, né? Não só leiam ele, como você comentou, né? É Mas verdade. vivam o Evangelho. Amém. Isso aí, meu Amém. amor. É isso. Então, gente, obrigado, Cláudio. Imagina. Obrigado, Andresa. Obrigado a todos os ouvintes, né? Todo o pessoal do YouTube aí ligadinho. Um abraço pro meu irmão que tá ligadinho aí, tava assistindo hoje. Foi uma surpresa para mim, Jainola aí. Abração pro meu pai e minha mãe. E a todos aí, Deus abençoe. Uma ótima quarta-feira hoje, né? E uma ótima semana abençoada. Esperamos tê-los, a audiência de todos novamente. E quem sabe traremos novamente o casal, né? Para contar mais histórias. Né? Vamos aí. Foi pouco tempo, né? Bastante Passou coisa. muito rápido. Muito rápido. Valeu, gente. Deus Deus abençoe a abençoe. todos. Foi. Ande na agenda de Deus. Abba Pai Rádio. Seis e 48. Você faz a sua escolha e a sua escolha faz você. Abba Pai Rádio.